Boa tarde, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos ao canal Motor V15. Lembrando sempre que o Motor V15 não existe, só aqui no YouTube. Hoje, dia 29 de julho de 2025, estou aqui com uma Honda Elite 125 cilindradas, a scooter de entrada da Honda. Vamos fazer aqui o teste de rodagem nela. Antes de começar aqui o conteúdo do vídeo, me permito indicar o vídeo que eu fiz a avaliação técnica dela. Vou deixar aqui para vocês no card como indicação de vídeo. O vídeo que eu fiz toda a avaliação técnica dela, falei sobre todos os dados que você puder imaginar sobre essa moto. Então, se você tem interesse em comprar uma Honda Elite 125, dá uma olhada naquele vídeo antes, se informe do que ela tem, do que ela não tem. Essa motinha tem bastante coisa, apesar do seu preço baixo, mas ser uma motinha de entrada, tá bom? E sem maiores enrolações. E tem bastante vídeo no canal também, tá? Então não deixe de curtir os outros vídeos, assiste lá, dá uma maratonada. Tem bastante coisa legal lá, modéstia à parte. Agora sim, sem enrolação, vamos direto ao teste de rodagem aqui. Eu vou começar pelo ambiente mais desfavorável a essa moto, que é justamente a estrada. Isso aqui é uma scooter 125 cilindradas, apenas 8 cavalinhos, então o habitat dela é na cidade, não é na estrada. Numa dessa você é obrigado a andar na estrada por algum motivo, então vamos testar aqui para ver como ela se comporta. Vou pegar um pequeno trecho de estrada aqui pra gente ver como ela se comporta. É um trecho que não tem muito movimento, então vai estar bem tranquilo. Eu tô gostando muito do comportamento dela, sabe? Me surpreendeu. Eu achei que ela fosse inclusive uma scooter um pouco mais dura, mas ela é macia até. Ela é mais macia do que a minha CB300F. É uma moto bem dura, né? Mas essa motinha aqui é bem macia. Eu tô gostando dela porque eu já andei em scooter quando eu era mais novo, né? E eu lembrava que dava medo, que o comportamento delas dinâmico não era muito bom. E, essa scooter aqui, você entra, você monta nela e você já fica à vontade. Vamos ver como ela se comporta aqui, ó. Então, vamos pro teste aqui, pessoal. E sem esconder nada. Vamos ver o que ela tem de desempenho aqui pra dar, ó. 77, 80 por hora. E aqui tem bastante subida, por isso que eu resolvi vir pra cá, ó. Ela cai um pouquinho, ó, 75, 72. Aqui é uma reta, vamos ver quanto eu consigo pegar na reta aqui, ó. Vamos dar uma carenada, ó. Eu falo, moto pequena é divertida demais. 85, 86. Vamos que vamos, ó. 90. Vamos diminuir aqui que tem um curvão, né? E aqui tem uma subida bem grande. Vamos ver como ela se comporta na subida aqui, ó. Tive que tirar um pouco a mão para fazer a curva. Vamos lá, ó. 65 por hora. Vamos ver se ela ganha um pouco de velocidade aqui, ó. 73. Até que ela tá indo bem, viu, pessoal? Eu achei que ela fosse sofrer mais. São subidas grandes aqui, tal, que exige aí um desempenho maior do motorzinho. Mas ela tá indo, ó. É lógico que se você for numa estrada aí, pista dupla, uma rodovia expressa, uma BR, com muito caminhão, com muito trânsito, é uma velocidade um pouco complicada, tá? Mas se você for pegar um trecho curto igual esse que eu tô aqui, ó, tô sem ninguém, não tem ninguém atrás de mim, ela vai andar nesse ritmo aí, ó, entre 75 a 90 por hora na reta. Talvez na descida ela pegue um pouco mais, né? Mas esse é o desempenho dela na estrada, ó, e vai que vai, ó, 80 de novo. É, valente esse scooter aqui, tá brincando? Aqui tem outro curvão. Vamos dar aqui uma freada, essa curva aqui é complicada. E mais uma subida, vamos lá, Elite. Vamos! Cara, eu me divirto com moto pequena, meu, é muito gostoso. Vamos lá, 75, ó, e vai que vai. 75, 74. Será que pega 75, 80? Não pega, né? Vai ficar ali no 75, eu acho. Essa subida aqui é um pouco pior. Aqui tem um decidão. Vamos ver como ela se comporta ali no decidão. Mas é um desempenho compatível com a cilindrada dela, tá, pessoal? Não adianta querer esperar um desempenho de moto com maior potência, porque não tem, tá? Tô mostrando aqui a realidade pra vocês. Mas é muito divertida. Olha lá, 80, 82. Vamos que vamos! Vamos, Elite! Olha lá, 84. Aqui ela vai pegar mais a descida. Vamos ver na descida? Se ela passa dos 90, passa, né? Olha lá, ó. 90, 92, 95. Vamos chegar a 100? Ela limitou a 96. Tá vendo? 96 ela limita, tá? Então se você queria saber como é que uma Elite se comporta na estrada, tudo bem, foi um trecho curto, tá? Mas eu acho que deu pra ter mais ou menos noção do que ela é capaz. E eu fiz questão de pegar esse trecho, que eu sei que tem bastante subida, então exige um pouco mais ali do motorzinho. Agora, pessoal, eu vou me dirigir ali pra cidade, a gente volta o teste lá, beleza? Bom, cheguei aqui no trânsito pra testar ela no local que ela realmente foi feita, tá? Cidade, trânsito, movimento. Pra ligar a moto, pessoal, só dar a chave, virar a chave.
aperte a mão esquerda aqui, né, no freio dianteiro e aperte para baixo. Aí você liga a moto. Se vocês verem essa luz aqui, ó, esse Azinho que tá aqui, ele desliga a moto depois de 3 segundos parada. Então vamos deixar a opção ativada para vocês, pra gente ver como ela funciona. Vamos lá, como ela funciona, perdão. E vamos ver como ela se comporta aqui na cidade, ó. Aqui que é o negócio. Vamos lá. Vou passar umas ruas bem movimentadas e bem ruins. O que eu posso falar pra vocês aqui da posição. A posição dela aqui, ó, vocês estão vendo meus pés? Eu tenho 1,77 m, não sou a pessoa mais alta do mundo, mas também não sou muito baixo. Eu até que eu tô confortável aqui, eu não devo estar parecendo um macaco de circo na scooter, sabe? Mas até que tô confortável, a posição é um pouco diferente, né? Você fica com a perna mais encolhida, né? Então você acaba sentindo um pouco a lombar. Eu não tô acostumado, né? Eu acho que se essa moto fosse minha, eu acostumaria e não teria mais nenhum problema. Se vocês verem aqui, ó, outra coisa que essa moto vem de fábrica, ela tem indicação do modo Eco aqui, ó. Geralmente ele começa a ligar quando você tira a mão, tá vendo, ó? É um câmbio CVT, né? Então quanto mais você deixar rolar a moto, menos combustível você vai gastar. Tá vendo? Agora eu comecei a dar a mão de novo, ele já apaga. Se eu tirar a mão e deixar ela quieta, ele volta a acender, indica o modo de condução econômica. Quero ver se ela desliga. Ah lá, desligou, tá vendo, pessoal? Desligou, ah lá, acelerou, voltou, viram? Então esse é o modo aí, como se fosse o start-stop dela. Eu acho que não é esse o nome, tá? Mas enfim, na maioria dos carros usa start-stop, eu vou chamar de start-stop. Mas eu não sou muito fã, então eu vou desligá-lo, tá bom? Mas se você quiser deixar ligado, nada que impede. Então temos lá, ó, o modo Eco, função aqui start-stop. Vamos ver aqui o celular, se cabe o celular aqui no porta-treco, ó. Nossa, deve caber uns 10 celulares ali. Eu vou deixar ele quieto ali, ó. Espero não perdê-lo no caminho. Vamos desligar de novo aqui pra ver, ó. Vamos lá. Modo aqui start-stop. Consumo dela 41,5 km por litro. Eu não consegui, pessoal, eu não consegui. Ah lá, desligou. Pessoal, eu não consegui zerar esse bendito desse consumo. Eu tentei várias e várias vezes. Será que desligado ele desliga? Vamos ver. Olha lá, ele não desliga. O sinal abriu aqui, vamos lá. Então, eu não consegui zerar esse consumo. Será que não tem opção? Porque o único botão que tem na moto é esse daqui. Não tem outro botão para você mexer nas opções. Tá vendo? Eu posso rodar 85 km, odômetro. Tem poucas opções, mas eu não consigo zerar. Eu queria zerar para ver quanto que eu faria, mas o fato é que ela tá marcando em 41,5 km por litro. Vamos lá, esperar ela desligar de novo. Parei no sinal 1, 2, 3, ó, desligou. Não vou colocar a mão no botão para ligar. Quando você acelera ela... Olha, mas posso te falar uma coisa? Aqui em Linz, os sinais são tão demorados que talvez compense deixar essa opção, viu? Porque tem sinais aqui que, meu, é uma vida. Então, compensa deixar ela desligando, né? Tem que ver a bateria, né? Às vezes a bateria é mais cara, tem que ver quanto custa, né? Eu sei disso por causa do Cruze, né? Olha lá, acelerou, pegou. Ah, legalzinho até. No Cruze, você pega o meu Cruze, que é o aspirado. A bateria dele custa, sei lá, seus 500, bateria de 60 amperes lá da LR, coisa boa. Aí você vai ver a bateria do Cruze Turbo que tem esse start-stop aí, acho que é mais de R$2.000. Então eu não confesso que eu não sei o custo da bateria dessa moto. Seria uma coisa a se pesquisar antes de comprar a motinha. E tá, estamos aqui no meio do trânsito, pessoal. Você pode ver que vai, que vai. Aqui eu chego onde eu queria, ó. Corredorzinho, pegar bastante trânsito, ó. E vai que vai, ó. Aqui não vou conseguir, mas vamos pra cá. Ó, ela é valente, meu. Ela vai que vai, não tem conversa, não, ó. Eu acho que o tio do Gol não tá nem me vendo. Tadinho do tio. Então, ó, outra coisa que eu posso falar pra vocês, que eu já falei lá em cima, mas eu vou repetir, eu consigo agora cravar com 100% de certeza. Essa moto é mais confortável de suspensão do que a CB300F. Por incrível que pareça, é uma scooter. Olha lá, o modo Eco, tá vendo? Eu tô acelerando e tá com um tracinho aceso, ou seja, eu tava dirigindo no modo econômico. Aí se você dá a mão igual aqui, ó, já era. Aí ele apaga. Mas o consumo ele se mantém ali em 41,5 por litro, ou seja, eu não tô gastando menos do que tá ali, senão a média acaba baixando, tá? Eu tô gostando muito da scooter, é muito divertido andar na cidade, sabe? Tem aqui embaixo do banco quase 20 litros de capacidade, é muita coisa. Então assim, é uma scooterzinha, se você for ver bem, ó, tem esse modo ESP novo do motor. Tem start-stop, tem farol de LED, tem luz de posição de LED. O que mais que ela tem? Tem bastante porta-treco, ó, meu celular tá lá quieto, entendeu?
E tem o modo eco, então não é uma scooter assim pelada. O banco é confortável, outra coisa que eu posso falar para vocês também. A posição do banco aqui é um pouco diferente, já falei, mas o banco em si é confortável, a espuma é bem macia, tá? Os comandos aqui são bons até, são legais, eles não são tão molinhos aqui no caso da seta, igual a minha CB300, que também é da Honda, obviamente, mas é gostoso aqui, ó, farol alto e tal, então assim, comandos ok. Tem uma diferença em relação às motos da Honda, que a buzina aqui tá embaixo, e que é pra enlouquecer o peão, né? Você deixa na CB, por exemplo, é em cima, esse aqui é embaixo. Eu já apertei a buzina umas vezes, porque achei que era a seta, e assim a gente vai. Depois eu volto pra minha moto, e aí eu vou apertar errado de novo. Mas enfim, o que mais que eu posso falar? O retrovisor é o mesmo retrovisor da CB300, idêntico mesmo. Retrovisor muito bom, gostei do campo de amplitude dele. E assim, pessoal, olha, se você quer um veículo barato, que gasta aí, que faz mais de 40 km por litro para ir do ponto A ao ponto B Ixi, tem um bicho dentro do capacete. Ai, meu Deus do céu. Então, se você quer um veículo desse, ir do ponto A ao ponto B com um conforto até que ok, com capacidade de carga, sabe? Essa motinha aqui é uma boa opção. Recomendo. Então, assim, no geral, pessoal, motinha muito aprovada. Gostei bastante dela. Gostei do modo como ela se comporta aqui na cidade. O que ficou devendo? Eu acho que ficou devendo aqui, por ser uma scooter com proposta urbana, eu acho que ficou devendo aí algum tipo de entrada USB. Talvez embaixo do banco tenha. Eu olhei a ficha técnica dessa moto de cabo a rabo, manual, e eu não achei nada a esse respeito, tá? Então, eu imagino que não tenha. E fica a pergunta, vale a pena comprar? Eu acho que vale a pena comprar sim. É uma moto que tem um custo aí mais acessível. Ela tem um certo nível de conforto, ela tem alguns opcionais que vem de fábrica, ela tem painel digital. Então, assim, é uma motinha que tem alguns itens que vale a pena no dia a dia. Tem bagageiro embaixo do banco, tem porta-treco aqui, tem a alça aqui no meio para você levar sacola. Então, assim, vale a pena. Se eu compraria, eu acho que eu compraria. Eu compraria, lógico, só para andar na cidade, só para me deslocar aqui na correria do dia a dia, para fazer um mercado. Principalmente seria bom porque tem uma carreta no meio da cidade, é isso mesmo. Vamos tentar do lado esquerdo aqui, ó. Quem sabe eu consiga passar ele. Tá difícil. Então, pensando em carga, vale a pena. Uma informação importante, pessoal, que eu vou deixar para vocês na conclusão, ó. Quem ficou até o final do vídeo aí, acho que vale a pena. Se vocês colocarem no YouTube Elite 125 e baú, tem um senhor que usa essa moto e ele conseguiu colocar baú. Por que eu tô falando isso? Porque como essa moto, o bocal de combustível agora eles mudaram para trás, lá no cantinho, lá atrás, ficou a dúvida, né? Pô, mas como é que eu vou pôr baú? Mas parece que tem um bagageiro que ele é elevado. E como... agora eu vou passar. Espero não morrer, pessoal. Se esse vídeo não for hora é porque eu morri. Ufa, consegui passar. Então, dá pra colocar baú sim. Então, mais uma coisa legal da moto aí, que dá pra colocar o baúzinho, dá pra você levar mais coisa. Eu acho que eu respondi as maiores perguntas. Não vamos encerrar ainda não, pera aí. Faltou uma coisa que eu esqueci, eu vou fazer questão de passar. Então vamos lá, ó, recapitulando, eu fiz o teste dela num trecho de estrada, mostrei para ela como ela se comporta na estrada, mostrei para ela como ela se comporta na cidade, mostrei o consumo para vocês, continua 41,5 por litro, mostrei ela no trânsito, passando em corredor e tudo, falei sobre os pontos dela, mas vou fazer o último teste, que é passar numa rua de paralelepípedo, que são ruas terríveis que tem aqui em Linz, pra gente ver como ela se comporta. Vamos ver o conforto dela no paralelepípedo. A rua aqui do lado já tem, ó, vamos lá, ó, vamos acelerando, olha, e vai que vai, ó. Tem mais coisa pra falar, vamos lá. Ó, paralelepípedo. Ela se comporta bem, viu? Se comporta bem. Eu passei hoje cedo no paralelepípedo com a minha moto. Não foram nesses daqui, mas enfim, parecidos. Essa moto tem suspensão muito mais confortável. É muito mais confortável. Olha, dá pra passar aqui tranquilo. Lógico, né? Tá batendo bastante, né? É um buraco atrás do outro. Mas você não toma tanta pancada nas costas, dá pra usar, entendeu? Dá pra usar tranquilo. Isso aqui pra mim é o pior terreno que tem. Isso aqui é pior que buraco, olha só. É batendo o tempo inteiro e ela absorve muito bem. Motinha zero, tá? A motinha tá com 1.100 km, acabou de fazer a revisão, a primeira. E tem mais um item aqui pra gente falar, que são os freios, né? Freio dianteiro na esquerda, freio dianteiro CBS do lado direito. Se você usar só isso aqui, ele aperta um pouco, como se ele estivesse apertando um pouco. Acho que é 30% que ele aperta o dianteiro também. Ele distribui a frenagem, né? Entre o freio dianteiro e traseiro. E vamos dar uma alicatada aqui, ó. Então, a motinha freia bem, pessoal. Por isso que eu falei no vídeo de avaliação técnica dela. Mas tem tambor, não sei o que. Tá, tudo bem. Não tem ABS, poderia ter.
mas freia bem pra caramba. Ela não chega nem a travar. Por quê? Motinha de 100 kg, motinha fraquinha. Limita 96 por hora, entendeu? Então é justificável. Eu espero que um dia a Honda, ela veja essas motos que tem tambor na linha dela. Eu acho que a Bis também tá com tambor também. E coloque na linha, né? Que vai até baratear o custo de produção. Se você pegar várias motos pequenas que não estão usando e fazer um igual e usar em todas, entendeu? Se for possível, obviamente. Aí consegue baratear o custo e substituir o tambor. Vou mostrar como abastece aqui, ó. O lugarzinho não é dos melhores, né? Rapaz, a Honda é judiou. Faz umas motos boas, mas esse tanque ela judiou. Parece que antes era embaixo do banco, né? Por isso que mudaram. A do banco não é pior, né? Imagina, você tem que sair, descer, abrir o banco. Verdade. Mas é isso, ó. É aqui atrás. Gastei incríveis R$14,38 para encher o tanque. Opa. Feito. Pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, se foi útil para você de alguma forma, deixa o like aí para nós. Tentei mostrar essa moto em todas as situações possíveis, como ela liga, como ela se comporta com start-stop. No vídeo de avaliação tem mostrando aqui o baúzinho dela. Olha, fui no paralelepípedo, mostrei freando, falei do consumo, falei do painel. Então, eu acho que encerrei o conteúdo por aqui. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até lá. Abraço.